Veja no ICL Notícias, segunda edição. Brasil sob ataque. Elon Musk promove o 7 de setembro bolsonarista. Pede o impeachment de Alexandre de Moraes e provoca Lula nas redes sociais. Supremo se une contra Musk. STF confirma decisão de Xandão e mantém suspensão do ex no Brasil. Teu passado te condena. Novos áudios revelam Pablo Marçal assustado com a operação da polícia contra fraudes bancárias. Sem chega a aguentar não, hein? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Aguenta não. Muito boa noite a todos. Hoje é dia 2 de setembro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje nós vamos falar sobre a baixaria. Não consigo achar outra palavra, viu? Porque viraram verdadeiras baixarias os debates dos candidatos à prefeitura aqui de São Paulo. Vamos falar também sobre o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, contra a desobediência do Mr. Elon Musk. É isso, gente. Ele continua atacando, ele continua no contra-ataque, na verdade, né? Enquanto a primeira turma do STF endossou unanimemente a decisão de Alexandre de Moraes, foi um 5-0, né? Aquele clássico. O bilionário ficou tuitando provocações ao ministro do STF e também ao presidente Lula. Relembrando que toda a nossa programação, que começa com Desperta e vem até o N2, está sendo transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul. Então chega mais. Começou agora o ICL, segunda edição, cheio de notícia, né, Rodrigo? Boa noite para você. Chega mais. Me lembra a nossa Rita Lee. Belíssima abertura aqui, muito bem editada a abertura aqui do nosso programa. A gente ficou aqui curtindo, né, Chico? A escalada, como a gente diz, de notícias, mas notícias preocupantes, essa provocação permanente que o Elon Musk faz, não é ao Alexandre de Moraes, é a provocação que ele faz ao Estado brasileiro. Então, nós vamos falar bastante sobre isso. Essa escola de extrema-direita que não respeita mais nada, vira essa baixaria. Como eu até acredito que seja uma experiência dele, sabe, nova. Que não tem nada de comercial. Claro, ele quer ser um agente político do mundo, né? E que ele está pegando o Brasil, uma democracia gigante, e está fazendo um experimento dele, pega a empresa dele, Starlink, vai forçar até onde vai. Ele está operando e manda anúncio em cima do Lula, promove uma manifestação do Bolsonaro aqui em São Paulo. Então, eu acho que ele está fazendo uma experiência. Chamado experimento social, né? Experimento social para aplicar em outros países por aí depois. Mas aqui ele não vai se dar bem, não. Muita petulância, né? Nossa Senhora, não dá. Muito petulante. E a nossa abertura falava aqui, Roberta, que o passado condena o Pablo Marçal, né? Os áudios, vazaram os áudios dele conversando até com o pai, levando bronca do pai, quando participou daquele esquema criminoso de roubar banco, só que por via digital lá em Goiás. Vazaram o áudio. Então, o passado te condena, disse aqui a nossa abertura. E o passado condena o Pablo Marçal em vários sentidos. Eu queria começar por aí. Vamos lá. Antes da gente voltar à questão do Elon Musk, do Twitter e da Starlink, né? Mas o Pablo Marçal, vocês se lembram que no debate anterior, ele fez uma provocação ao Guilherme Boulos usando a carteira de trabalho. Opa. E aí o Guilherme Boulos até perdeu as estribeiras, foi para cima e tal. Ontem, né, essa cena foi no debate anterior. Ontem, no debate ocorrido em São Paulo, o Boulos meio que deu uma resposta. Explicou qual é a relação que o Pablo Marçal tem com a carteira de trabalho. E é uma relação de desrespeito, não só com a carteira de trabalho, mas com o povo trabalhador, com quem trabalha nas empresas dele. O Guilherme Boulos trouxe isso logo no começo do debate de ontem, que foi promovido pela TV Gazeta e pelo My News. Olha, vou explicar por que o Pablo Marçal não gosta de carteira de trabalho. E aí, hoje, as redes sociais, desde ontem, na verdade, mas hoje, as redes sociais do Boulos
trouxeram um vídeo explicando essa história. Eu vou detalhar rapidinho, mas primeiro vamos ver o vídeo que a campanha do Boulos está fazendo rodar. É bom prestar atenção, vamos lá. Esse é Pablo Marçal. Para ele, a carteira de trabalho é só uma piada. Ele não respeita nada, ele não respeita ninguém. Ele não é confiável. Bom, esse é o trecho final do vídeo. Obviamente, a gente não pode passar o vídeo inteiro, porque tem uma série de restrições legais à época de campanha eleitoral. Aqui nós estamos vendo imagens deste vídeo. A campanha do Boulos explica um caso concreto envolvendo uma empresa do Pablo Marçal. De que caso que nós estamos falando? Nós estamos falando de um trabalhador contratado por um resort no interior de São Paulo. Resort, esses hotéis de luxo, mantido pelo Pablo Marçal. Chama Resort Digital. Né? Esse trabalhador foi contratado em 2020 e um ano depois, na véspera do Natal de 2021, foi demitido, botado para fora do trabalho, sendo que ele trabalhou um ano sem carteira, sem registro. A turma lá do Pablo Marçal, desse resort, obrigou o sujeito a abrir uma MEI, uma microempresa, né, um microempreendedor individual, e ele foi contratado ganhando R$2.000 como microempreendedor individual, mas na verdade era um funcionário, que inclusive vivia dentro do resort. Na véspera, faltando 3 dias para o Natal de 2021, esse funcionário, que nós não vamos expor aqui, não vamos dar o nome, mas é um caso público, foi demitido. Não é que ele foi só demitido, ele foi chutado no meio da noite. Bateram lá na porta e falaram: sai, você tem que sair agora. Ele, a mulher e os filhos, porque moravam todos na fazenda, uma espécie de hotel fazenda, de resort, no interior de São Paulo. O que fez o rapaz? Abriu um processo trabalhista contra o Resort Digital do Pablo Marçal. E aí vieram as decisões, em primeira instância e em segunda instância. Essa é a história que esse vídeo da campanha do Boulos conta. Olha o que diz a juíza na primeira instância na sentença. Ela diz o seguinte: não é difícil imaginar que o reclamante, o funcionário mandado embora, dispensado pela reclamada de forma abrupta, tarde da noite, que ele foi demitido de noite, assim, tá, pega as tuas coisas e vaza. Foi assim. Sem tempo de minimamente se programar para encontrar um local para ficar com a sua família, se sentiu desamparado e desmoralizado, razão pela qual entendo devidamente caracterizado o agir ilícito da reclamada. A reclamada é a empresa do Pablo Marçal, né? É aquela linguagem jurídica. Né? O rapaz conta, inclusive, que ele teve que ficar na rua os primeiros dias, ele não tinha para onde ir. Esse é o Pablo Marçal. Não registrou em carteira e, na hora de demitir, fez isso com o funcionário da empresa dele. Portanto, diz a juíza, condeno a reclamada ao pagamento de indenização em favor da parte autora no valor de R$50.000, considerando, para tanto, a gravidade do dano, a violação